diz o tema desta mensagem: como desbloquear os planos de Deus para a sua vida. Diga, eu recebo. Então nós vamos receber agora as instruções de Deus, porque para cada um de nós Ele tem um plano perfeito de vitória. E este plano, amados, precisa ser desbloqueado entre nós e o Senhor. Pastor, mas no mundo espiritual todas as bênçãos já não estão concedidas? Sim, para aquele que crê, para aquele que anda em linha, para aquele que ouve e obedece. Este plano começa a se manifestar. Esta vida que é perfeita, esta vontade de Deus para o seu filho que é boa, que é agradável, que é perfeita, ela começa a se manifestar quando eu começo a ouvir a voz do Senhor. Eu começo a entender a voz do Senhor e a minha vida é colocada nesta vontade de Deus. Pronto. Começa a ser desbloqueado aquilo que Deus de antemão já tinha preparado para a minha vida. Em 1 de Timóteo 6, 20 a 21 está escrito assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Nós não temos que ficar debatendo. Amados, quando a graça nos foi revelada, eu ainda tinha algo comigo que eu tinha, porque a verdade está em mim, porque a verdade está em mim, porque a verdade está em mim. Veio o crescimento da graça. E veio exatamente isso. Veio exatamente isso. Eu tenho sim que evangelizar, tenho sim que pregar, tenho sim que anunciar, mas quem vai fazer germinar? É Deus. Não sou eu. Então, hoje, eu guardo o que me foi confiado com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Amados, eu não abro mão disso. Eu não negocio isso com nada nem com ninguém. Podem me oferecer o que for, podem falar de mim o que for, eu não negocio. Porque eu sei que hoje eu estou aqui para servir a Cristo e não a homens. Eu estou aqui para agradar a Deus e não a homens. Não importa, seja da família, seja amigos, seja quem for, eu não negocio. Aquilo que me foi confiado, aquilo que me foi entregue, aquilo que me foi revelado e bem entendido, até o meu último suspiro eu vou guardar. Porque eu sei que nas mãos do meu Senhor está uma coroa a me aguardar. Eu sei disso, amados. Ele mesmo disse que o galardão está nas suas mãos para entregar a quem for fiel. A quem for fiel. Amém? Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. A graça seja convosco. A graça seja convosco. Não é lei, não é tradição humana, é a graça seja convosco. A graça seja convosco. A graça seja convosco. A graça seja convosco. Guarda o que te foi confiado, igreja. Guarda o que te foi confiado. Deus escolheu você para confiar a você os seus mistérios. Guarda com toda a tua força, vive com toda a tua força, agrada ao Senhor em todo o teu viver. Não entre em falatórios inúteis, profanos e contradições do saber. Não queira você querer mostrar, não entre. Quando Deus enviar a você alguém para ouvir, então fale. Então fale. Mas quando vier alguém energizado para contender com você, para debater com você, cale-se e saia. A verdade continua em você. A verdade permanece em você. E você não tem que mostrar nem provar para ninguém isso. Vamos orar, vamos falar com Deus e ouvir da parte do Senhor Jesus o que Ele quer nos revelar nesta manhã.
Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de toda a glória, Deus que nos conduz sempre em triunfo, Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, Deus que nos chama de nação santa e intocável, Deus que nos garante a proteção em meio ao caos, Deus que confirma em nós a nossa eleição e que nos ensina a viver de acordo com esta verdade. Deus que nos mostra que foi Tu mesmo que nos guiaste a este caminho santo, que foi Tu mesmo que nos colocaste pelas Tuas boas mãos a esta verdade maravilhosa que é as boas novas de grande alegria, o Teu genuíno evangelho, Senhor. Graças Te damos, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Graças Te damos, Senhor, por nos fazer em tudo mais que vencedores. Graças Te damos, Senhor, por termos as nossas emoções, os nossos pensamentos alinhados à Tua vontade. E assim sendo, temos uma perfeita saúde, temos uma vida próspera, Senhor, em todas as áreas, porque assim o Senhor nos faz viver prósperos em tudo. Cremos, Jesus, no Teu santo sacrifício por nós. Cremos, Jesus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, na obra perfeita da cruz do Calvário a nosso favor. E é com esta gratidão que estamos aqui nesta manhã, para ouvir a Tua voz, Jesus, para glorificar o Teu favor por nós e dizer: Jesus, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a desbloquear o Teu plano perfeito para mim. Ensina-me, Jesus, a desbloquear, Senhor, aquilo que ainda está bloqueado a meu favor. Ensina-me, Jesus, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu infinito amor. Ensina-nos, Jesus, a desbloquear o Teu plano perfeito de vitória para mim. Me dê, Senhor Jesus, me dê, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela sabedoria que vem do alto. Nós clamamos, Jesus, pela inteligência que vem de Ti, Senhor. E queremos em tudo glorificar o Teu santo nome com o nosso viver. Usa-me, Jesus, para a Tua glória. Com submissão, com temor e tremor, com humildade, Jesus, eis-me aqui, Senhor, para falar à Tua igreja, para falar aos Teus eleitos, Jesus, às Tuas ovelhas preciosas, Senhor. E que todas elas, Jesus, recebam nesta manhã o alimento. Que todas nesta manhã, Jesus, saiam daqui alimentadas pelo Teu Santo Espírito, para louvor e glória do Teu santo nome. Todas as ovelhas de Jesus digam amém. Aleluia. Obrigado, ministra Cris. Meus irmãos amados, meus e muito mais amados de Deus, homens e mulheres salvos por Jesus Cristo, homens e mulheres escolhidos pelo próprio Deus para reinarem em vida por meio de Jesus, homens e mulheres escolhidos por Jesus para viverem poderosamente pela fé, para terem uma fé operosa e por ela desbloquear o plano perfeito de vitória que Deus tem para os seus filhos. Então, há da parte de Deus, igreja, para cada um de nós, com toda certeza, porque a Bíblia afirma isso. Não é o pastor Emílio que está vindo aqui dizendo algo para te iludir. Não. A Bíblia relata que Deus tem para cada um dos seus filhos um plano perfeito de vitória.
Consumado onde, pastor? Na cruz do Calvário. Lá na cruz, pelo sacrifício perfeito de Jesus, foi consumado e está outorgado a mim e a você um plano perfeito de vitória para mim e minha descendência. Quantos creem, digam amém. Então, este plano de vitória é nosso por direito. Diga, é meu por direito. Diga, é meu por direito. Então, uma vez conhecido este plano, porque é muito importante que eu conheça esse plano. Infelizmente, muitos crentes, muitos irmãos não conhecem este plano. E por isso ficam andando em círculos na vida. Amém? Então é muito importante se conhecer este plano para que ele se manifeste. Então, através das Sagradas Escrituras, este plano começa a vir ao meu conhecimento. Eu disse aqui na quinta-feira próxima passada. Como eu andarei nas boas obras preparadas de antemão por Deus, se eu não ouvi-las? Se eu não participar da reunião dos santos? Por isso que a fé vem pelo ouvir. De ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço as Sagradas Escrituras, mais o conhecimento do plano perfeito de vitória para mim vai se manifestando no meu entendimento. Quem entende diz amém. E eu começo então a misturar com a fé dom de Deus que me foi dada, e este plano tem que se manifestar. A nossa eleição, igreja, ela precisa ser evidenciada. Diga, a minha eleição precisa ser evidenciada. Como? Através da sua vida. Através do seu viver, a sua eleição por Deus tem que ser mostrada ao mundo. Tem que ser evidenciada. Então, através do nosso viver, nós vamos o quê? Viver este plano de vitória. E assim todos vão saber que Deus é por nós. Recebe? Existem 3 evidências que mostram a nossa eleição, a nossa predestinação. E por essas 3 evidências, a nossa eleição se torna visível. E é através de fatos. É através de fatos, não é? O pacto da graça de Deus é um pacto de boca. É por aquilo que eu falo, por aquilo que eu creio. Mas não é isso que evidencia a minha eleição. Porque falar, igreja, qualquer um pode falar. Você ensinar um papagaio a falar, ele vai falar o que você ensinou ele a falar. Sim ou não? Se você ensinar para um papagaio, eu sou salvo pela graça, sou salvo pela graça, sou salvo pela graça, daqui a pouco o papagaio está falando, sou salvo pela graça. Sou salvo pela graça. É ou não é? Então aqui nós temos que entender o seguinte: Deus não quer papagaio na sua obra. Não quer. Pastor, Deus não quer papagaio, irmão. Deus quer salvos, eleitos de fato, que conhecem o Deus a quem servem, conhecem as Escrituras, conhecem o plano perfeito de vitória e trazem para a sua vida de fato, confessando com fé e vendo a cada dia a manifestação deste plano nas suas vidas. 1 Tessalonicenses 1, 2-4 diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui os 3 pontos que evidenciam a nossa eleição. Vou ler de novo. Operosidade da vossa fé, nós vimos na quinta-feira. Amém? Abnegação do vosso amor e da firmeza. Amados, tem que ser firme na graça. Não adianta titubear em 2 pensamentos. Ou é firme na graça ou não confirma a eleição. Para confirmar a eleição tem que ser firme aqui do jeito que Paulo está falando. Olha,
Nós damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, porque nos recordamos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé operosa que mostra ali que estão crescendo na graça e no conhecimento, da abnegação do vosso amor, ou seja, não deixam de amar, amam com amor ágape e dá o quê? Firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, de Deus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Amém? Quer que a sua eleição seja reconhecida? Anda nisso. Naquilo que Paulo acabou de instruir. Então nós vamos aqui rever a primeira evidência. Tá? Está no telão? Primeira evidência é a operosidade da fé. Tiago 2, 20 a 26, nós sabemos que Tiago era um pregador da lei. Amém? Mas ele cita aqui o nosso pai Abraão, e nós vamos com os olhos iluminados entender o que Tiago estava aqui mostrando aí a igreja. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então não adianta eu falar que tenho fé e não fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Amém? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Ele está falando aqui que a obra justificou ele. Não foi isso. Foi a fé que justificou ele. Só que ele teve uma fé operosa. Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Deus não mandou ele oferecer o filho? Sim ou não? E ele fez o que? Ele desobedeceu? Ele obedeceu. Então aquilo que Deus nos dá, que é o dom da fé, ele já nos deu. E através dela vem o que? O caminho para andarmos, as obras, as boas obras para andarmos, nós temos que fazer. Mas então é lei, pastor? Não, amados. O temos que fazer que eu uso aqui é o quê? Eu creio que a igreja quer servir a Deus como tem que ser servido. Amém? Então por isso eu digo aqui que tem que ser feito. Tem que ser feito porque se quer servir a Deus como se deve, então há regras que têm que ser observadas. Há regras que precisam ser meditadas e trazer para o nosso espírito com todo entendimento e aceitação. Amém? Olha o 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então aqui há um pequeno desconcerto entre o entendimento de Tiago. Amém? A justiça de Deus vem pela fé. Só que a fé ela tem que demonstrar obras. Obras de fé. Porque senão não é fé, ou então ela ainda é morta. Diga amém. Versículo 25. Olha o que está escrito. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Nós vimos aqui na quinta-feira. Que coisa tremenda, né? Que tremendo. Eu acredito que muitos não sabiam. Sabiam? Não, eu também não tinha ainda percebido isso. Que tremendo. Então, saber que Raabe está, né, na linha genealógica do nosso Senhor Jesus. E Raabe era uma meretriz, era uma prostituta, e ela está na linha de descendência de carne, amém? Do nosso Senhor Jesus. Então Deus já tinha um plano na vida de Raabe antes da fundação do mundo. Então até aquele momento ela era uma meretriz, mas quando a fé vem, quando Deus toca nela, ela obedece a Deus. Ela escondeu os espias ali, não é? Guardou o povo de Deus, e aquilo agradou o Senhor, e dali por frente, dali em diante, o Senhor manifestou o plano de vitória que ele tinha para a vida dela. Porque havia um plano de vitória para a vida de Raabe. Olha que tremendo, igreja. Você precisa compreender isso. Até aquele presente momento, irmãos, ela era uma meretriz.
Ouça isso, entenda isso. Mas quando Deus vem manifestar a ela ali a fé em Deus, e ela recebeu, ela creu porque ela era uma eleita de Deus, ela passou a andar por fé. Ela passou a fazer obras de fé. E Deus mudou a história dela. Deus mudou a vida dela, o rumo dela. Então, o plano de vitória que Deus tinha para a vida de Raabe foi destravado. Amém? Glórias a Deus. Então, olha, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós temos que entender isso. Eu não posso falar somente que eu tenho a fé dom de Deus. Se eu não mostrar com a minha vida, com o meu viver, com o meu proceder, esta fé, ela é morta. Não adianta nada. Não agrada ao Senhor. Amém? Então, a fé sem obras que evidenciam essa fé, ela não vale nada, tá? Tito 1,16 diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Tem muitos assim. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, amados, aquele que não aprende a viver as boas obras que Deus de antemão preparou, ele não pode ser jamais aprovado por Deus para fazer essas boas obras. Como assim, pastor? A fé vai ser sempre confirmada por boas obras. Então você olha para uma ovelha, você vê a boa obra nela. Você olha para uma ovelha, você discerne a eleição nela a partir da submissão, a partir do respeito pelas autoridades, a partir da obediência à voz do Senhor. Você nota uma boa obra nessa vida. Você vê que de fato ela está sendo dominada pela voz do Senhor. Amém? Quem entende isso diz amém. Tito 3,8 diz assim: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então, amado, você diz que crê em Deus, você diz que é um eleito, entra nas boas obras. Amém? Entra nas boas obras, porque é a palavra que manda, não é o pastor Emílio. O pastor Emílio vem aqui instruir você para o teu bem. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Deus se agrada. Deus recompensa, sim. Então, tudo isso aqui nós vimos na quinta-feira próxima passada. A igreja se lembra? Então, quem diz crer deve mostrar, tá? A prática de boas obras. Deve aplicar-se a tudo que glorifique a Deus. Glorifica a Deus? Eu estou lá. Tiago 1,25 está escrito assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? A graça de Deus. Amém? Não há outra lei perfeita que não seja a graça de Deus. E nela, fale bem alto. E nela, não sendo ouvinte negligente. Olha que tremendo isso. Por que ouvinte negligente? Porque às vezes vem, senta, ouve. O que o pastor falou mesmo hoje? Ah, não sei, ele falou lá uns negócios lá de desbloquear. Acho que é a senha do meu Wi-Fi, desbloquear a internet. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso praticante, amado. Esse será bem-aventurado no que realizar. Não importa o que você faça na sua vida, se você permanecer, perseverar firme na graça de Deus, na graça, na lei da liberdade, tudo que você fizer será bem-sucedido. A segunda evidência da nossa eleição, a abnegação do amor. Aqui nós começamos uma nova etapa
da revelação. Amém? 1 de Tessalonicenses 5,8 diz assim: nós, porém, que somos do dia. Por que somos do dia? Porque somos da luz. Não somos das trevas, não temos parte com as trevas, não compactuamos com as trevas, somos da luz. Então, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que tremendo, amados. Somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando da couraça da fé e e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo associa a fé ao amor ágape. Fé e amor, amados, andam de mãos dadas. Amém? Então eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não amo, e não posso dizer que eu amo se a minha fé não é operosa. Andam juntas. 1 de Coríntios 13 diz assim, olha: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Quer aplaudir ao Senhor, igreja? Receba a palavra. Receba a palavra. A terceira evidência de nossa eleição é o quê? A firmeza da esperança. Em 1 de Tessalonicenses 1:3-4, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, um eleito vive desta forma, igreja. Se um eleito viver fora deste padrão, ele não é eleito, me desculpe. Amém? Ou ainda a eleição não se manifestou na vida dele. Ok? Então, quem espera no Senhor, igreja, jamais se frustra. Falei no começo do culto aqui. Quem espera no Senhor jamais será envergonhado. Quem espera no Senhor jamais, mas jamais será frustrado. Quem será frustrado então, pastor? Aquele que não crê. O papagaio. Acabou que ele está falando que crê. Acabou que ele fala, estou esperando no Senhor. Acabou que ele fala, não, eu creio que Deus vai fazer. Aí Deus olha para ele e fala, sei. Entendeu? Agora, aquele que de fato crê, aquele que de fato confessa, aquele que de fato mostra com a operosidade da fé que crê, jamais será frustrado. Jamais será envergonhado. Amém? Salmo 146, versículo 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aleluia. Então, a sua esperança não está no pastor Emílio. A minha esperança não está no nosso apóstolo Miguel Ângelo. Não está na nossa bispa Solange Brant. A nossa esperança não está no nosso amado bispo Rai. A nossa esperança está onde? No nosso Deus, no Deus de Jacó. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não importa a idade, não importa a condição, sempre vai ter força, sempre vai ter ânimo, sempre vai ter entusiasmo. Amados, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Na sexta-feira, próxima passada agora, foi a noite em que eu preparei esta mensagem para trazer à igreja. Cheguei do trabalho e pensa numa sexta-feira que aos olhos humanos foi uma sexta-feira que me derrubou, me fez cansar. O meu trabalho me fez cansar. E eu cheguei em casa
e disse: vou preparar a pregação para domingo. E tinha que ser na sexta-feira, para que a pastora tivesse o tempo ontem, para que hoje a mensagem estivesse aqui. Ok. Sentei à frente do computador e quem disse que eu conseguia manter os meus olhos abertos? Não consegui. No sofá atrás, deitei no sofá. E deitei assim: Senhor, eu sei que tu queres que eu prepare essa mensagem, mas eu, pela minha força, eu não estou conseguindo. Renova-me, Jesus. Renova as minhas forças, Senhor. Porque a tua igreja precisa se alimentar no domingo. A tua igreja estará lá para receber o alimento. E eu preciso, Jesus, da tua força para realizar a tua obra. E os meus olhos fechou. Dormi. Era por volta das 9 da noite. Acordei, amados, 1 da manhã. Eu estava muito cansado. E acordei, parecia que, sabe, nem lembrava mais daquele cansaço. Fui para o banheiro, tomei um banho, 1h30 da manhã. Me assentei diante do computador. Comecei a ouvir a voz do Senhor. Comecei a preparar aquilo que o Senhor está falando conosco aqui hoje. Às 3h30 da manhã, finalizei a preparação da mensagem. Me deitei, 7h30 da manhã, estava de pé para novamente trabalhar. E estou aqui nesta manhã para a glória do nosso Deus, firme, intacto, renovado pela glória de Deus. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, amados. Aqueles que buscam no Senhor, eles sobem como asas de águia. Eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. E eu fiz mais uma vez a obra do Senhor, glorificando o seu nome, agradecendo-o pelos benefícios maravilhosos que tem chegado à nossa vida. Amém? Diz em 2 Tessalonicenses 2, versículos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amados, você está percebendo como a graça é enfatizada? Você está percebendo como a palavra graça é enfatizada? E não pense você, amados, que é a graça revelada pelo apóstolo Paulo. Amém? É a graça revelada pelo nosso apóstolo Paulo. É essa graça que tem que estar em nosso coração, porque só ela consola. Só ela de fato, amém? Confirma em nosso coração toda boa obra e toda boa palavra. Então, quando pela graça você tem uma boa esperança, você tem a confirmação do Espírito de Deus dentro do seu espírito. Sobre o que, pastor? Sobre o que é bom, sobre o que é agradável e sobre o que é perfeito. O apóstolo Paulo, ele orava, a igreja, pela perseverança dos crentes. Por quê, pastor? Por que o apóstolo Paulo ele orava pela perseverança dos crentes? Amados, é comum um crente tirar os olhos do autor e consumador da fé. É comum alguém olhar para a circunstância da vida. É comum alguém olhar para as dificuldades, para as adversidades e tirar o foco. Pedro fez isso. Pedro já estava andando sobre as águas, olhando firmemente para Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Estão entendendo? Eu oro para que a igreja continue perseverante. A minha oração é a oração do apóstolo Paulo. É o mesmo Espírito que ora para que o povo de Deus permaneça perseverante, permaneça firme. Porque sem essa graça na nossa vida, irmãos, nós afundamos. Sem esta graça maravilhosa sobre a nossa vida de maneira explícita, evidenciada, nós afundamos. Nós vamos de fato naufragar. Por quê? É Ele quem sustenta tudo. Se não for Ele a nos sustentar, afundamos. Amém? Glórias a Deus.
Então, a fé operosa, ela sempre nos trará benefícios que glorificam a Deus. Amém? E quando a igreja aprende a ser perseverante, ela recebe elogios de Deus. Ouça o que Deus está dizendo. Quando a igreja aprende a perseverar como igreja, como os eleitos aprendem a conviver e a manifestar a fé operosa como de fato eleitos, a igreja recebe da parte do Senhor elogios, porque isso agrada o coração do Pai. Amém? Nós precisamos viver intensamente esta palavra, igreja. Diga amém. Nós precisamos colocar em Deus somente a nossa esperança. Salmos 4, versículos 5 a 8 diz assim: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Amados, só quem espera em Deus dorme o sono dos justos. Repousa seguro e tem paz. Nós podemos até, nós desejamos o sono dos justos, mas só quem está de fato esperando em Deus vai receber este sono, vai ter este sono, vai repousar em paz, vai repousar seguro. Salmo 37, versículos 3 e 5 diz assim, olha: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, está aqui a receita. Para quê, pastor? Para a tua alegria, para a tua paz, para o teu sucesso, para a tua vida próspera, para tudo na sua vida. Está aqui, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Você está se alimentando da mentira aqui? Continua se alimentando da verdade e traz para a tua vida, para o teu entendimento e pratica. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e pronto, do mais ele fará. Salmo 55, versículos 22 e 23. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Salmo 62, 8 diz: confiai nele, ó povo, só hoje, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 84, 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Igreja, faça o que a palavra lhe ensina. Faça o que a palavra lhe orienta. Faça e você será bem-sucedido em tudo. É simples. Eu quero dizer algo para você aqui. Não se detenha. Se Deus está já há tempo lhe incomodando em algo que você precisa fazer, que você sabe que não está alinhado com a doutrina da graça de Deus, faça logo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Porque aqui tem gente, amados, e Deus sabe que fala assim: não tem problema não. Aí Deus, nesta manhã, quer dizer para você: tem problema sim. Você conhece a verdade, você conhece a palavra, você tem se alimentado da verdade, você sabe que Deus está falando com você. Então, quando Deus revela, Deus manifesta, não há mais ignorância. Então, há ainda bloqueios
do plano de vitória para a tua vida. Por quê? Por tua causa. Porque você está se estribando no teu próprio entendimento. Você está dizendo, não, eu não preciso fazer isso. Não, não tem necessidade, eu sou salvo pela graça. Amém, mas e as regras de Deus? Casamentos, vamos acertar casamentos aqui. É necessário para andar nas boas obras da fé. Nós temos um altar santo que não permite ajuntamentos. Nós temos um altar santo que prega casamento no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. Eu sou a favor do casamento. Eu estou aqui como um homem de Deus para abençoar a tua vida conjugal e limpar o teu leito de toda mácula. Mas o que é isso, pastor? Limpar o leito de toda mácula? Mas aquele que não é casado no Senhor, ele peca. Eu tenho que falar isso para você. E o pecado é atraso de vida. O pecado é atraso de vida. Diga, o pecado é atraso de vida. Deus não quer que eu fique atrasado. Deus quer que eu seja elevado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento. Faça o que a palavra lhe ensina e pronto, você vai ser bem sucedido. Eu fiquei 9 anos, amado, numa mentira, num engano. Eu fiquei 9 anos numa vida conjugal que não era conjugal e eu só sofri. Eu fiquei numa vida conjugal que aos meus olhos eu estava correto. Sabe aquela coisa, eu pago minhas contas, ninguém tem nada de ver com isso. Mas eu não conhecia o Deus dos céus. Eu não conhecia o Deus que criou todas as coisas, que criou o homem e a mulher e instituiu o casamento nele para ser um casamento abençoado. Porque o sexo, amados, foi Deus que criou. Para quem? Para o homem e a mulher que são nele ajuntados, que são nele abençoados, que são nele aliançados, porque um casamento, amados, é uma aliança de compromisso com Deus. E Ele quer isso para a sua igreja. Ele quer isso para todos nós aqui. Casamento é aliança, primeiro com Deus. Não adianta irmos ali no cartório, colocar uma aliança no dedo e falar, sou casado. Não, você não é casado. Diante do homem você pode ser casado, mas diante de Deus não. Nós somos espirituais e não carnais. Nós somos espirituais e não naturais, porque o homem natural não entende isso que eu estou falando, igreja. O espiritual entende, dá glórias a Deus e fala, amém, Senhor. Amém, Jesus, que o Senhor está falando comigo, Jesus. Amém, Senhor, porque eu sei que o teu plano para a minha vida é perfeito e é de vitória. Amém. Eu não posso manifestar uma fé operosa, amados, crendo que um casamento não é importante para a minha vida. Ouça isso. Eu não posso manifestar um testemunho da graça de Deus nessa vida, crendo que um casamento diante do altar não tem importância para a minha vida espiritual. Então ouça, Jesus está aqui destravando o nosso plano de vitória. Amém? E receba em nome de Jesus. Em Jeremias 17, 7-8 diz assim, olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Aleluia! Bendito o homem que confia no Senhor, igreja. É Deus que falou, eu confio, eu creio, eu pratico, porque é Deus que está falando para o meu bem. Então nós vamos evidenciar, nós vamos comprovar a nossa eleição através da nossa fé operosa, mostrando a firmeza em Deus.
Nós não vamos nos preocupar com o que as pessoas vão dizer. Nós não vamos nos preocupar com o que as pessoas estão pensando. Nós não vamos nos preocupar com o que as pessoas vão, como vai fazer, o que vai fazer. Não interessa, nós vamos fazer para Deus. Nós vamos fazer para o Senhor. Nós somos aqui uma família. E aqui nós somos unidos e fortes. Amém? Porque Deus tem prazer em cumprir a sua palavra. E por isso nós vamos perseverar. Quando a nossa eleição é evidenciada, igreja, nós começamos a desbloquear o plano de vitória que Deus tem para nós. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a dar ouvidos à voz do Senhor. O meu casamento foi, amados, desbloqueou tanta coisa na minha vida. Mas tanta coisa, mais tanta coisa na minha vida, que se eu for dar o testemunho aqui, nós vamos ficar até amanhã eu contando as maravilhas que Deus fez na minha vida, ainda na lei, ministro Marcelo. Quando eu entendi o casamento, eu não tinha um centavo para fazer nada. Deus me deu buffet, Deus me deu roupa, Deus me deu enfeite de igreja, Deus me deu convite, Deus me deu um casamento maravilhoso, amados. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Sem ficar devendo nada. E aí eu te digo, Deus não aprova um casamento nele? Deus não aprova? Que isso? Deus quer que o casal venha até ele para pedir a bênção a ele. Deus quer que o casal se humilhe diante dele para pedir a bênção dele. E ele está pronto para dar. E não pense você que ele vai dar lá na tua casa. Não, é no altar dele. É na casa dele. Ah, pastor, mas eu não queria fazer o casamento aqui na igreja. Escolha o lugar. E nós vamos abençoar a tua vida matrimonial. Quer fazer um jantar? Quer fazer uma recepção para a família? Para os irmãos? Escolha o lugar, amados. Deus aprova, sim. Deus aprova. Porque nós vamos invocar o nome do Senhor onde nós estivermos. E é Ele quem vai abençoar. Amém? Aleluia. Então, o viver naturalmente, amados, a operosidade da fé, o amor, o andar firme nas obras preparadas por Deus de antemão, evidencia a minha eleição. Pronto, é natural. Começa então a ser destravado o plano de Deus para a minha vida. As coisas começam a acontecer naturalmente. Eu não tenho que ficar me forçando, eu não tenho que ficar me desgastando, eu não tenho que ficar... É natural. As coisas começam a acontecer naturalmente. Amém? Então, ou seja, o viver atentamente a palavra traz o plano de Deus para a vida de um eleito. Opa, ouve, olha Deus falando, vamos, agora. Pronto. No dia seguinte você já vai ver a manifestação de Deus. É assim, é rápido. Porque Deus não quer um filho dele, amado, vivendo oprimido. Deus não quer um filho dele vivendo castigado nessa terra. E o que castiga um filho de Deus? O pecado. O que castiga um eleito de Deus? O não andar em linha com a verdade. Ok? Ok, igreja? Amém? Então, a salvação não se perde. Jamais. Então, não estamos falando aqui de salvação, estamos falando aqui de promessas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, o que é que materializa o plano de vitória de Deus em nós? Pastor, vamos lá. Primeiro, não está no telão? Crer radicalmente no cuidado de Deus por nós, fazendo uso do dom da fé. Amém? Eu tenho que crer com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Deus falou, é para mim, creio. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, se é a certeza, se é a convicção, eu tenho que andar com essa certeza, eu tenho que andar com essa convicção. Fazendo o quê? A vontade do Senhor. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, qualquer dificuldade que você tenha, amados, qualquer situação que você olhe e se ache menor que essa situação, eu quero nesta manhã te dizer que você já venceu essa situação. Eu quero te dizer que você é mais forte que essa situação. Eu quero te dizer que você é maior que essa situação. Porque maior é quem está em você do que quem está contra você.
Aleluia. Aleluia. E eu digo uma coisa para você: muita coisa que nos impede de avançar é a nossa carne, somos nós mesmos. Muita coisa que impede o plano perfeito de vitória que Deus tem para nós, o que impede somos nós mesmos. A nossa carne. Ela não deixa o Espírito absorver aquilo que Deus está falando. Amém? Mas eu louvo a Deus que a voz do Senhor, ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Amém? Eu louvo a Deus que nós estamos num lugar onde é Deus que está falando. E a carne não terá vez. A carne não terá vez. Porque nós vivemos pelo Espírito, nós somos espirituais. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence tudo. Vence tudo, amados. Número 2, praticar a palavra com fé. Olha, a fé, ela molda o nosso futuro, igreja. Em todas as áreas da nossa vida. Tá? A fé, ela nos capacita a vencer sempre. Em 2 Coríntios 3,6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros. Ele habilitou ou não habilitou? Habilitou ou não habilitou? Sim. Para quê? Para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Joel 3,10: forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Não é eu serei forte. A palavra, ministro, eu sou forte. Pastor, o senhor não conhece a minha situação para o senhor mandar eu falar isso. Não é eu que estou mandando, é Deus. E Deus conhece a tua situação, sim. Então ele diz para você assim: olha, se arma aí para a guerra, pela tua fé. Se arma aí para você encarar aquilo que está impedindo o meu plano para você ser desbloqueado. Se arma agora. Se arma agora, porque você vai encarar essa situação e eu vou te dar vitória. Mas se arma com a verdade. Se arma com a fé que já está em você, que é minha, que eu lhe doei. Não com a tua fé lógica, não com a tua fé humana, mas com a minha fé que eu lhe doei para você vencer o mundo. Porque, amados, como é que um fraco vai dizer isso se não viver por fé? Como é que alguém que às vezes está lá embaixo vai dizer eu sou forte? E vai levantar a cabeça e vai andar de cabeça erguida? Como? Se não viver por fé. Número 3. Lançar fora todos os medos. Tem que lançar fora todos os medos, igreja. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está fazendo com poder e com glória. Gênesis 18, 11 a 14 diz assim: olha, Abraão e Sara eram já mocinhos, eram já velhos, avançados em idade, não tinham vivido quase nada. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que é esse costume das mulheres? Nós sabemos que todo mês aí as mulheres passam por aqueles dias. Então, Sara já não tinha mais isso, tinha cessado. Amados, olha que tremendo isso. Olha o poder de Deus se manifestando agora sobre a nossa vida. Amados, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Não duvide do que Deus está falando aqui.
Não pense que eu estou aqui na carne, porque não estou no Espírito Santo que fala comigo e com você. E diz para mim e para você: creia, 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 porque eu não brinco com os meus eleitos, eu não brinco com os meus escolhidos. Havia cessado o costume das mulheres, riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Às vezes tem crente que não ri na cara do pastor, mas às vezes ri depois. Tem crente que às vezes mostra na cara do pastor que acreditou no que o pastor falou, mas na hora que sai daqui, não acreditou. E Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Você não precisa mostrar para mim. É Deus quem sonda a tua vida. É Deus quem sonda o teu andar e o teu viver com Ele. Não sou eu. Eu tenho a minha vida com Deus. Amém? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Gênesis 21, 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Amados, ouça bem. Aqui o Senhor revela que ele viu Sara rindo e não se agradou. Cumpriu a promessa, porque ele fez não a Sara, mas fez a Abraão. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, com o poder e autoridade do Espírito Santo que se manifesta nesta manhã entre nós, no tempo de Deus vai acontecer. No tempo do Senhor irá se manifestar com poder e glória aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Por isso, amada igreja de Deus, não duvide. Acredite e mostre ao Senhor que você está esperando, crendo nele. E aqueles que assim estão podem aplaudir ao Senhor. Em Marcos 11, 24 está escrito assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você viu que tremendo aqui o tempo que está colocado essas palavras? Digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não é crer que irá receber. Crê que recebestes. Ou seja, não creia que você vai receber, creia que você já recebeu. Amém? Você já recebeu. E quando você faz isso, você mostra ao Senhor que de fato você está com a tua fé operosa na palavra. Número 4. Tomar posse do que Deus nos oferece, crer e confessar o que crê. Amados, Deus não está fazendo nada. Tem muita gente que diz assim: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai... Não, vai acontecer. Vai se manifestar. Porque fazer, Deus já fez. Deus já fez tudo. Ouça isso. Lá naquela cruz, Jesus consumou
Ele consumou ou não consumou? Está feito ou não está feito? Eu preciso crer nisso. Amém? Então agora, o que ele está fazendo em seu alto e sublime trono? Fazendo com que se manifeste em nós aquilo que já está feito. Aleluia! Em Romanos 4,17 está escrito assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, em seu trono, pelo seu poder que opera em nós, através da palavra, Deus está chamando à existência em nossa vida as coisas que ainda não existem. Quem compreendeu isso, diga amém. Você entendeu isso mesmo, igreja? Quer que eu leia de novo? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Era alguém que aos olhos humanos ia falar: esse aí, pai de multidão? 90 anos, não tem nenhum filho? Estão entendendo? Não podia ser aos olhos dos homens. Aos olhos humanos não havia possibilidade de ser ele. Então, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, que é o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, amém? É ele quem vivifica os mortos, ele ressuscita e chama à existência as coisas que não existem, ele faz aparecer. Ele cria todas as coisas e faz aparecer em nós. Então, amados, preste bem atenção. Isso, agora você entendeu. Agora você compreendeu o poder desta palavra que veio para o teu espírito nesta manhã. Glória a Deus. Em Marcos 11:23 está escrito: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quando se fala com o monte, crendo, amado, assim tem que ser feito. Porque tem muito monte ainda na minha vida, pastor, porque você não está falando com o monte crendo. A hora que você começar a olhar para o monte, bem na face dele, e falar com ele pela palavra, crendo, esse monte tem que fazer o que você mandar. Não sou eu que estou dizendo. Vai de você crer. Amém? Ainda bem que aqui não tem nenhuma Sara. Glória a Deus. Tem, é a ministra Sara. Não, mas ela não ri. Não, ela não ri. Não tem nenhuma Sara de Abraão. Vamos esclarecer aqui. Glória a Deus. Amém? Número 5. Falar o que cremos segundo a palavra de Deus. Isso vem somar com o número 4 aqui. Devemos falar o que cremos em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Amém? Em todo lugar, em toda circunstância. 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Eu estou falando para você aqui aquilo que eu creio, aquilo que eu criei. E isto é uma boa obra, igreja. Amém? Mas, pastor, mas é só aqui no meu caso. Parou. Quando isso é argumentado, igreja, só aqui, então já mostra que não crê nada. Quando alguém acha que está acima da média em problema, quando alguém acha que o seu problema é algo que é maior que o dos outros, não crê em nada. Não crê que o Deus o qual ele serve tem o poder para mudar. Não crê que Jesus Cristo, o ressuscitado, tem o poder de trazer vida àquilo que já está morto. Não crê. E sempre ele vai dizer: é só que. Então, Deus diz: haverá algo demasiadamente difícil para mim? Deus, neste momento, está perguntando para mim e para você: haverá algo demasiadamente difícil para mim? Ele pergunta para você. Existe, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Em Lucas 17:6 está escrito assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, amado, a tua medida de fé é perfeita, não é mais como um grão de mostarda. Amém? Direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amados, o pacto da graça de Deus é pacto de boca, onde se tem que falar o que é a verdade, a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus está ensinando os discípulos que tem que olhar para a situação e falar com ela. Ah, a situação está aí, não, vou fazer de conta que ela não está aí. Eu vivo por fé, então. Você vive por fé, é pela fé que você vai mandar ela sair. Você não tem que ficar convivendo com dificuldade. Você não tem que ficar convivendo com situação difícil, com vida financeira escassa, com doença, com vida emocional balançada, com casamento, sei lá de que jeito. Você não tem que fazer isso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, em todas as coisas. O Senhor falou: direis a esta amoreira. Por que Jesus usou uma amoreira, igreja? Eu não sabia. Mas a amoreira, ela tem raízes profundas, fortes, muitas raízes. E é praticamente impossível de você arrancar uma amoreira de um lugar para plantar ela em outro. Olha que tremendo. Então, aos olhos dos discípulos, era algo que era impossível. Mas como é que vai, mano? A mão, com ferramenta, não tem como. E Jesus falou: olha, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. Tem coisa na nossa vida, amados, que está enraizado, sabia? Olha, a nossa mente, ela é poderosa. Então há fortalezas que ainda estão na nossa mente. E essas fortalezas estão enraizadas como as raízes de uma amoreira. Então, por fé, você tem que olhar para essa amoreira e mandar ela sair daí. Você tem que olhar para essa situação, para isso que ainda te aprisiona em situações que Deus não quer para a tua vida. E por fé, com a fé dom de Deus que está em você, você vai começar a declarar. Você vai começar a dizer: transplanta-te, amoreira, vai longe de mim, porque eu não pertenço mais a você. A minha mente está levada cativa à obediência de Cristo. A minha mente está levada à obediência da verdade, da palavra de Deus, e é a Deus que eu vou servir. Eu vou viver para Jesus e não mais para você. A amoreira. E ela vai ter que sair daí. Os teus pensamentos vão ter que mudar. Amém? Quem crê diz amém. Amados, o mal não terá raiz na sua vida. O mal não pode ter raiz na sua vida. E olha, quem murmura, quem fala em desacordo com a Bíblia, abre-se para as pragas deste mundo. É tremendo agora o que Deus vai falar. Ouça com atenção. Se você é uma pessoa que às vezes murmura, e às vezes nem percebe que murmurou, porque existe crentes que não percebe que murmura, mas a hora que menos espera já falou uma palavra lá que para Deus é murmura. Amém? Você se abre para as pragas deste mundo. Em Números 14, 36 a 38, nós vamos ler. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Olha que tremendo. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Não murmure. Tem muita área, às vezes, na vida do crente que está morta. Porque ele ainda murmura. Porque ele ainda fala aquilo que não deveria estar falando. Porque ele ainda manifesta
a vontade contrária de Deus. Porque aqui, se todos falassem conforme a vontade de Deus, nenhum teria sido morto por praga. Amados, era eleito. Ouça, esses 10 espias era povo de Deus, era eleito, era amado de Deus. E por não obedecer à voz do Senhor, foram mortos por praga. Perante o Senhor. Próximo. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Por quê? Porque falaram e fizeram conforme a vontade de Deus. Andaram nas boas obras que Deus já havia de antemão preparado para eles andarem. Pastor, mas a situação lá na terra lá era de gigante, era de muitos, mas Deus falou que ia dar ou não falou? Então eles não creram. Eles duvidaram e murmuraram. Aquele que murmura, amados, não anda. Aquele que murmura fica em círculo e vai morrer no deserto. Não vê a promessa do Senhor cumprida na sua vida. Então nós temos que aprender a destravar o plano de vitória de Deus para nós. Estamos num círculo de fogo? Estamos. Só que nós temos que fazer valer este círculo de fogo na nossa vida. Se eu com a minha vida não entender isso, este círculo de fogo na minha vida não vai valer. E aí chega em dezembro, eu vou dizer, puxa, eu não fui uma coroa de glória nas mãos do Senhor. Eu não fui um diadema real nas mãos do meu Deus. Quem entende isso diz amém. Glória a Deus. Então, eleitos que não acreditam, morrem de praga. Está escrito. Eu creio na palavra, você crê? Amém? Porque Deus chama para a terra prometida. Está indo todo mundo junto ali para a terra prometida. Aí um bando lá se levanta e começa a murmurar. Aí um bando lá começa a não acreditar. Não, essa obra não é de Deus não. Ixi! Começa a questionar, começa a apontar defeito, começa a achar um monte de coisa. E Deus vê tudo. Em Números 12, 1 a 10, está escrito assim, olha. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Porque tem crente, amados, que acha isso. E amém, Deus fala sim. Só que aquilo que Deus tem que corrigir, tem que acertar, amados, Ele acerta com o altar. Porque se o altar não for digno de ensinar o rebanho, o altar não pode estar aqui ensinando o rebanho. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, o Senhor, Ele sempre irá manifestar a sua vontade por aquele que Ele levanta. Pelo líder, e não pelo liderado. Amém? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Olha que tremendo. Ela falou uma mentira? Não. O que ela falou foi verdade, mas ela não tinha que ter falado. Ela não tinha que tentar se igualar ao líder. Ou respeitamos as autoridades, igreja, ou não destravamos o plano de vitória de Deus para a nossa vida. Estou aqui como teu líder nesta manhã para lhe ensinar o segredo da vitória. Amém? O Senhor o ouviu. Então o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aleluia. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Aleluia. Amados, tem situação que Deus fala, viu? Vamos acertar essa carnalidade aqui fora. A terra que vocês estão pisando é santa. Então essa carnalidade de vocês a gente vai acertar para fora. Olha que tremendo a revelação do Senhor. Porque Deus mandou os três sair para fora da tenda. Ou seja, essa situação aí de vocês três não deve ser acertada na terra santa, não. Da minha congregação, vamos acertar para fora. Para que vocês entrem de novo e vivam conforme eu quero. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. E saíram eles 3. Próximo. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Até aqui, normal. Estava acontecendo com Miriam. Amém? Porque foi o que ela se achou no direito de dizer a respeito de Moisés. Próximo. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Próximo. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por que a lepra caiu sobre Miriam? Somente. Porque Miriam foi quem tomou a iniciativa de crítica a Moisés. Então Deus sabe até por onde nasce o veneno. Deus sabe aonde nasceu aquela fonte que é contra a sua vontade. Estão dizendo? Estão entendendo? Então, Miriam, ela usou como pretexto o casamento de Moisés. Dizer que não estava certo, dizer que não era daquele jeito, não podia acontecer. Mas na verdade o que ela queria mesmo era ter os mesmos direitos que Moisés. Ela queria ser reconhecida como Moisés era reconhecido. Olha que tremendo isso. Estão entendendo? Então ela intentou o mal contra Moisés e Deus não aprovou as considerações dela. Deus, como ousa falar assim do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Amém? Então, Miriam foi e contaminou Arão. Arão se deixou levar pela conversa de Miriam, e os dois começaram a falar em desacordo com a vontade do Senhor, a ponto de vir o Senhor e dizer aos dois a questão do chamado de Moisés. Tremendo. Fala assim: olha, eu escolhi ele, não vocês. A soberania é minha, e eu escolho quem eu quero. Então aquele que Deus escolhe, igreja, nós temos que saber honrar. Aqueles que Deus levanta para pregar e fazer a sua vontade nessa terra, nós temos a obrigação de ser submissos à vontade de Deus. Porque se algo sair fora do padrão de Deus, quem vai corrigir é Deus. Porque Deus não é louco de levantar alguém, amados, que não é fiel a Ele. Para pregar a verdade, Deus não levanta. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Aleluia. Então não se deve questionar a escolha de Deus e nem criticar. Ok? Em Números 12, versículos 2, 9 e 10, diz assim: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, amados, há muitos eleitos leprosos por causa da murmura. Há muitos filhos de Deus que ainda estão leprosos em algumas áreas da vida, por causa da não submissão a Deus. Ouça o que Deus está dizendo. Quando Jesus nos planta, nos leva, é para sermos submissos, é para obedecermos e não questionarmos. Porque aonde Ele nos leva é terra que mana leite e mel. Amém? É terra boa. E eu vou receber esse leite, este mel, quando? Quando eu aprender a obedecer a voz do Senhor. Se eu murmurar, se eu questionar, se eu criticar, eu tenho uma grande probabilidade de ficar leproso em alguma área da minha vida. E o plano
de vitória que o Senhor tem para a minha vida não é desbloqueado. Estão entendendo, igreja? Então Deus tem um grande futuro para a sua igreja e também para cada um individualmente. Eu creio nisso, igreja. Eu creio nisso porque o Senhor vem sempre falar aquilo que precisa ser falado à sua igreja. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, em sua perfeição, em sua soberania, em seu amor. Ele vem e nos anuncia aquilo que a sua igreja precisa receber da sua parte. Então a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras têm que estar em tudo em linha com a vontade de Deus, misturada à fé. Com submissão, com respeito, com reverência, não com críticas, não com murmurações. Deus, amado, no seu tempo Ele nos colocará no lugar em que devemos estar. Todos nós. O Senhor irá colocar. Mas Ele irá colocar quem? Aquele que aceita Ele. Aquele que aceita a vontade dEle. Aquele que aceita ser submisso. Aquele que aceita, vou rasgar o verbo aqui, aquele que aceita olhar para minha esposa como sua pastora. Aquele que aceita olhar para mim como seu pastor. Aquele que aceita e é submisso a este altar em tudo que é falado e ensinado. Porque é Ele quem fala, não sou eu. Este terá o seu plano de vitória desbloqueado. Este terá sucesso em tudo que fizer na sua vida. Este será honrado, será exaltado, será elevado e terá uma vida muito sublime por Deus. Não terá lepras na sua vida. Jeremias 1,12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus diz: eu estou pronto para executar a minha palavra. Deus diz: eu estou pronto para fazer cumprir a minha palavra na vida daquele que crê e me obedece. Salmo 19,14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vou ler de novo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. 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 Igreja, não como as palavras dos 10 espias que murmuraram, que fizeram o povo se voltar contra Moisés, que não deram crédito à voz de Deus, duvidaram daquilo que o Senhor estava prometendo a eles. Que as nossas palavras não sejam como as palavras de Miriam, que não aceitou a soberania de Deus, que não aceitou a autoridade de Deus sobre aquele a quem Ele escolhe, a quem Ele põe como líder para liderar. E Ele mesmo lidera. Que as nossas palavras sejam como as palavras de Josué e de Calebe, porque foram os dois que herdaram a terra prometida. Entre 3 milhões de pessoas, 2 herdaram a terra. Pastor, é muito difícil então, mas não é impossível. Não é impossível, amados. Porque entre 3 milhões, 2 entraram lá. E a palavra está aqui para nos revelar isso. Por fé, nós vivemos. Por fé, nos movemos. E por fé, nós vamos alcançar as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós. É por fé, é por obediência, é por submissão ao Deus que nos chamou. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.